nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, do qual tinha saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e os seus discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta sexta-feira, dia 19 de setembro, Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Quando nós olhamos para esse texto do Evangelho, a gente olha aqui e, assim, o que o Senhor está querendo dizer para nós com esse texto do Evangelho? É claro que o Evangelho ele tem um contexto maior. Aqui nós estamos lendo capítulo 8, versículo de 1 a 3 apenas. Né? São 4 versículos que nós estamos lendo. Né? 3 versículos que nós estamos lendo, de 1 a 3. É claro que isso aqui tem um contexto maior, mas olhando para esse Evangelho, nós vamos ver aqui que Jesus ele é assistido, né, por aquelas pessoas que tinham condições de ajudar. E é aquilo que o Padre Jonas ele dizia, né, que aquele que ajuda a evangelização, ajuda materialmente, ele tem os méritos de evangelizador. Isso aqui é importante, é importante para nós nos dias de hoje, porque as obras de evangelização, elas são sustentadas por quem? Por propagandas, né? Nós temos um grande exemplo aí, a Canção Nova, ela vive, né? Ela tem uma TV no ar, ela tem um sistema de comunicação e ela vive, né, com a sua programação 24 horas, 7 dias por semana, no ar, sem uma propaganda. Ora, isso é fruto da divina providência. É a providência de Deus que sustenta a própria obra de Deus. É aqui, Jesus ele era assistido. Veja, aqui tem Maria Madalena, tem Joana, era esposa de Cusa, alto funcionário de Herodes, então nós estamos falando de uma mulher de posses, Susana e muitas outras mulheres. Então elas assistiam o quê? Elas assistiam com as suas posses, com aquilo que elas tinham. E com dificuldade, eu costumo dizer, e aqui trazendo agora para um contexto mais eclesial, eu costumo dizer que há várias áreas da nossa vida que precisam de conversão, mas há uma área da nossa vida que ela é um tanto difícil de ser convertida, que é chamada bolso. Eu mesmo sou testemunho disso, Acho que a última área, eu não estou dizendo que todas as áreas da minha vida já está pacificada, mas está convertidas. Mas eu descobri, ao longo de alguns anos, que a área da minha vida chamada bolso, ela não tinha ainda sido visitada por Jesus. Aliás, Jesus já tinha visitado essa área, só que eu não deixava ele entrar. Então eu digo que o último a ser convertido na minha vida foi o meu bolso, porque não era fiel. Eu não era fiel no dízimo, eu não era fiel com aquilo que eu precisava ser com Deus, mas especialmente do dízimo. Embora essa palavra não fale do dízimo, eu sinto isso, que, veja, essas mulheres ajudavam a obra de evangelização. Nós ajudamos a nossa paróquia com o quê? Uma paróquia ela fica de pé, por quê? Porque o fiel ele paga o dízimo. Na realidade, não precisava se pedir. Se os fiéis entendessem a dimensão do dízimo na igreja, não se precisava pedir mais nada na igreja. O dízimo bancaria tudo. Tudo. As quermesses, as festas, festa de padroeiro, as obras da igreja, os funcionários que trabalham na igreja para poder limpar, para que a gente chegue lá e esteja tudo limpinho, água, luz, etc. Tudo isso, se nós entendêssemos a dimensão sagrada do dízimo, não precisaria ficar se pedindo mais coisas, fazendo ação entre amigos e tudo mais. Não, o dízimo bancaria isso tudo, se nós tivéssemos a clara consciência, a clara consciência de que o dízimo é uma realidade espiritual. Então, já que o Evangelho nos levou para isso, deixa eu dizer para vocês, irmãos, eu vivi um período da minha vida que eu sempre trabalhei,
sempre trabalhei, mas que eu caí numa dificuldade muito grande. Não tinha dinheiro para nada. E já caminhava com o Senhor de perto, né? E Deus começou a mandar pessoas para minha vida para poder me falar que eu estava sendo falho em uma das áreas. E por isso, a ruína, eu tinha uma porta aberta ainda na minha vida. Vamos lembrar aqui algo muito importante, né? Um pecado, para ele ser um pecado grave, ele precisa de 3 coisas. Ele precisa ser livre, você tem que ser livre, você tem que saber que é pecado e tem que ter matéria grave. A igreja nos ensina no catecismo que a matéria, para ser grave, ela está ali alicerçada nos 10 mandamentos, mas também nos mandamentos da igreja. E um dos 5 mandamentos da igreja diz lá o quê? Pagai o dízimo integral conforme o costume. É mandamento da igreja. Então, pagar o dízimo é um mandamento. E eu, tinha fechado várias portas na minha vida para a ação do mal, mas não tinha fechado ainda essa porta. Então, meus irmãos, nada que eu fazia prosperava. Nada prosperava. Nada. O exterminador comia tudo. Todo o dinheiro que eu fazia, eu não via dinheiro e estava sempre devendo. E aí Deus começou a mandar pessoas. Deus começou a mandar, né? Minha esposa falando o tempo todo. Minha mãe chegou a falar comigo. Outras pessoas que nem me conheciam falavam comigo do dízimo. Eu fui no retiro uma vez e o pregador, eu sentado assim na primeira fila, o pregador apontou na minha direção e falou: você que rouba de Deus no dízimo. Gente, eu não tinha onde enfiar a minha cara. Não tinha, mas eu não tinha aquele compromisso. Até que pedi a graça a Deus, e também a gente tem que pedir a graça a Deus, né? Eu pedi a graça a Deus disso. E meus amigos, e sem contar aqui outros pormenores, né? Porque eu fiquei devendo muito. Eu tinha meu nome sujo. Estou aqui expondo a minha vida para vocês, né? Uns bons anos atrás eu tinha meu nome sujo, não conseguia comprar nada. Por quê? Porque eu não pagava as pessoas. Eu preferia, quando pintava o dinheiro... Por quê? Porque estava envolvido pela ação do exterminador. Porque não era fiel no dízimo. Meus irmãos, quando eu comecei a pagar o dízimo com fidelidade, colocando ele em primeiro lugar, com a dimensão sagrada que ele tem, independente de qualquer realidade, estipulei um valor e falei: esse aqui é do Senhor. E comecei a devolver o meu dízimo. Meus irmãos, não foi da noite para o dia. Tipo assim, mês que vem está tudo resolvido. Não. Deus, ele vai trabalhando com a gente. Mas em bem pouco tempo, eu paguei dívidas que eu tinha atrasadas, que eu nem pensava que eu conseguiria pagar. Eu paguei. Limpei o meu nome, porque, veja, isso é algo sério, tá? Algo sério. Não dá para ficar em paz com Deus não pagando as pessoas. Não dá. Eu já quero dizer para você, se você deve às pessoas, pague as pessoas, porque é direito, é questão de justiça. Isso passa pela santidade. Não dá pra gente ser caloteiro e achar, eu não digo, se você não tem para pagar, peça graça para pagar. Mas às vezes a pessoa tem o dinheiro e prefere fazer uma viagem do que pagar quem está devendo. Minha esposa sempre falou isso comigo. A gente tem que pagar primeiro. Se a gente deve alguém, a gente tem que pagar alguém. Se sobrar dinheiro, tem pizza, tem passeio, senão não tem nada disso. E é assim mesmo, e precisa ser assim. Meus irmãos. Então, eu consegui pagar tudo. E desde a fidelidade, isso já vai aí, graças a Deus, né? Alguns bons anos. Nunca mais. Eu não estou dizendo para vocês que eu tenho dinheiro. Não sei. Até porque, deixa eu fazer um aspas aqui. Nós estamos falando de dinheiro, mas não se trata de dinheiro essa fala. Não se trata de dinheiro, se trata de fidelidade a Deus, que passa pelo dinheiro, como nós fazemos na oração do dizimista. Se eu tenho, é porque Deus me deu a saúde, a capacidade de trabalhar e trazer o sustento para minha casa.
Olha que dimensão maravilhosa, meus irmãos. Que dimensão maravilhosa que a gente às vezes esquece. Além de ser bíblico, é um mandamento da igreja. E eu consegui resolver todas essas situações. Digo, nunca mais eu fiquei devendo a ninguém, faltou nada para mim. Nem de alimento, nem de nada. E Deus, ele ainda dá mais do que aquilo que a gente precisa para mostrar. Tá vendo? Está vendo? Tá vendo como isso é sério? É sério, irmãos. Então vamos pedir ao Senhor hoje, a exemplo dessas mulheres que assistiam Jesus com as suas posses, que ajudavam na obra de evangelização, trazendo isso bem concreto para o nosso dia de hoje. Vamos trazer isso para a nossa vida de paróquia, de paroquiano, uma vida de fiel. Lembrando aquilo que o Monsenhor disse, quem ajuda na evangelização tem os méritos do evangelizador. De repente você não tem o dom de pregar, de cantar, de estar à frente, de conduzir, de organizar retiro, mas você nos bastidores, talvez você faça mais do que aquele que está com o microfone na mão. Sem dúvida alguma. Você que sustenta a obra no anonimato, no escondido, saiba, Deus, ele vê aquilo que está escondido. Ele vê, irmãos, a generosidade do nosso coração. Então, se você tem, ajude a evangelização. Ajude, porque Deus, a divina providência não falta para os seus, né? Não falta. Basta que a gente confie. Né? E isso nos dá uma grande tranquilidade, porque acontece o que acontecer no mundo, a economia do mundo vai de mal a pior, obrigado, né? Vai de mal a pior, mas aconteça o que acontecer no mundo, nós não nos desesperamos. Não nos desesperamos, porque como diz a palavra, Deus, ele faz nascer o sol sobre bons e maus. Deus, ele veste as ervas do campo que hoje estão ali, amanhã não estão mais. O que ele não fará de nós, objeto do seu amor, que somos nós. Então Jesus diz, não fica preocupado com o que você vai comer, com o que você vai beber, o dia de amanhã, não. O dia de amanhã tem as suas preocupações. Deus, ele nos sustenta com a sua providência. Então, o segredo está aqui, né? O segredo está aqui. Peçamos ao Senhor a graça de deixar que o nosso bolso também ele seja convertido, para que a gente também possa estar aí com todas as portas da nossa vida fechada, não dando a ação do mal para cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.